E quando Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, disse: tais são as coisas que Hashem vos ordenou fazer. O Rabi Hia começou aqui um discurso sobre o texto. E Saul disse aos queneus: vá embora, retire-se. Saul disse aos queneus: venha, retirem-se imediatamente do meio dos amalequitas, para que não destrua junto com eles, pois mostraste bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Isso é o 1 Samuel 15:6. E aqui tem uma pergunta: qual é a razão pela qual nenhuma das guerras travadas por outras nações contra Israel foi tão desagradável para o Todo-Poderoso quanto a guerra travada contra os israelitas por Amaleque? Certamente a razão é que a batalha com Amaleque, travada em ambas frentes, acima e abaixo, pois naquela época a serpente maligna reunia todas as forças acima e abaixo. E a encruzilhada, como está escrito, com ele se opôs a ele no caminho. Isso é ali 1 Samuel 15:2. Primeiro ponto que nós devemos ver aqui é que essas guerras elas não são nesse mundo. E que essas guerras, como vai ser falado aqui, elas são simplesmente e puramente espirituais. E continua. E ele estava à espreita em ambos em emboscadas, no alto para contaminar o santuário acima e abaixo para contaminar Israel. Isso deduzimos da expressão como ele te encontrou na estrada. Isso está lá no Devarim 25:18, onde o termo carrá é usado para sugerir o termo kim na passagem. Vamos dar uma olhada, 25:18. Então veja aqui, Asher carrá. Então eu tenho a palavra aqui, ó, carrá, né, que o Zohar está discutindo lá, e é sobre essa palavra aqui que nós estamos falando. Então, essa palavra, na verdade, segundo o Zohar, né, ela vai significar aqui kim, o termo kim, ou seja, nesse termo kim, na passagem, sempre que houver entre vocês alguém que não seja puro em razão de um derramamento de sêmen, né, à noite, que é chamado micré, então essa passagem está ligada a essa passagem. Disse, ele preparou contra ti aquela serpente mar do alto para que te contamine por todos os lados. E se não fosse que Moisés de cima e Josué de baixo exercessem toda a sua força, Israel não teria prevalecido contra ele. Vamos fazer uma análise rápida aqui para a gente não continuar sem esse entendimento. Nesse certo momento, Moshe ele representa Tiferet, ou seja, ele é o sol. E Josué aqui é a lua. Nós sabemos que depois de um nível de entendimento, a gente vai acabar vendo que Josué e Moisés são a mesma pessoa, mas em graus diferentes. E nesse grau que está sendo falado, eles representam Tiferet e Josué. Então, que essas forças, né, essas forças acima e abaixo, são o que são usados pelo Eterno contra essas outras forças que também fazem parte de todo o sistema, como nós iremos observar. E aí diz, e é por isso que o santo, bendito seja ele, manteve a sua inimizade contra ele por todas as gerações. Tanto mais que ele planejou remover de seu lugar o sinal da aliança, isso é, conduzir Israel pelos caminhos da falta de castidade. Mais uma vez a gente para aqui, e agora vamos abrir o nosso slide para a gente entender uma questão. Israel, ele tinha alguns inimigos, né? Os inimigos de Israel, um deles era Bilã. Então, Bilã, ele era inimigo de Israel, e ele estava sempre buscando estar contra Israel, justamente porque ele era um feiticeiro. E como feiticeiro, ele estava buscando amaldiçoar Israel.
O que acontecia com Bilam? Bilam, ele foi chamado Balaque. Então, desculpa, gente, tá falhando. Então, Balaão e Balaque, não é? Então, Balaque também era um outro feiticeiro que era maior do que Bilam, e eles estavam juntos para atacar Israel. Então, Balaque e Bilam. Esses dois nomes, quando eles são, né, olhados de uma forma diferente, eles têm aqui, ó, essa parte do final do nome de Bilam e a parte final do nome de Balaque. E aí eu vou ter um nome lá que está sendo falado, que é Amaleque. Mesma gematria, porque aqui eu tenho 100 com lame de 30, mais 40 aqui do mem final. Então eu tenho 170 com mais 70, 240, que vai gerar, que é simplesmente dúvida. Então, quando eu estou agindo com a Torá, e aí eu tenho, então, uma dúvida, então eu tenho essa palavra, safek. Exatamente, vai me dar 60 com 80, 140, 240. Essas duas palavras que eu tenho aqui no final, elas são a palavra Amaleque, que, na verdade, vai me dar a gematria de 70 com 40. Vamos colocar aqui, ó, 70 mais 40, que é essa parte final aqui de Bilam, que vai me dar exatamente 110. Eu tenho a outra parte que vai me dar 130. Vejam, são duas questões muito complexas aqui de se entender. Balaque, que vale a 130, que é igual o nome Sinai, e aqui eu tenho 110, que é igual o nome Yosef. Os dois juntos vão me dar a palavra dúvida, 240. O que vai acontecer também é que o nome das esposas de Abraão também vão dar 240, e que são relacionados às duas Torás. Isso mostra que essas dúvidas, essas questões que acontecem com as pessoas, é exatamente por elas não conhecerem a Torá de uma forma mais profunda, o que acaba gerando nela essas dúvidas. Muito bem, então agora que a gente sabe quem é Amaleque, né, que na verdade, não é um povo, mas é a dúvida que chega até nós e nos distancia do Eterno, a gente continua aqui. Muito bem. Então, os amalequitas, né, eram o pior inimigo dos judeus, de Israel, que eram a dúvida, e era o que trouxe mais aborrecimento para o Eterno combatê-los. Né? Continua aqui. E a gente falou aqui do termo carrá, do termo kim, né? E sobre o sêmen que é jogado à noite. Então, a gente aí começa a falar sobre castidade. Essa castidade, ela tem dois âmbitos. O primeiro âmbito da castidade é a questão do próprio sêmen em si. A outra questão é do sêmen divino. Ou seja, a gente sabe que a Torá fala sobre o desejo de receber para si mesmo, ou seja, a intenção de como você recebe, e também de como você lida com Deus. Por que Deus chamaria Israel de prostituta, mulher infiel, e etc., porque existe uma relação que é usada, os moldes de um casamento, onde Israel tem que ter uma castidade. Essa castidade é exatamente por conta de Israel se envolver com outros deuses. O termo de que Israel é uma prostituta é porque ele foi atrás de outros deuses. Quando nós chegamos ali na Dieta Brit Hadashah, dizem que a igreja ela é a noiva do Cordeiro, e há uma prostituição espiritual.
Dentro dessa prostituição espiritual, eles se ligam à árvore da idolatria, do lado esquerdo, e conseguem trazer, através dessa falta de castidade espiritual, desse adultério espiritual, esse engodo e esse engano que existe no mundo todo. É disso que está sendo falado dentro do Zohar. Muito bem. E continua. Nosso versículo continua. E Saul disse ao Queneu: Como sabemos o Queneu era Itró? Bem, como os descendentes de Itró vieram até a sua residência próxima a Amaleque? Como eles vieram? Jericó não era a sua casa, mas a explicação se encontra no versículo. Então os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiu com os filhos de Judá, desde a cidade das palmeiras, Jericó, até o deserto de Judá. Isso vai estar lá em Juízes 1:16. Isto é, quando eles deixaram Jericó, eles se mudaram para a fronteira de Amaleque, onde se estabeleceram e permaneceram até a época do rei Saul, quando, como lemos, os queneus partiram do meio dos amalequitas. Veja, isso está em 1 Samuel 15:6. Ou seja, eles se estabeleceram e eles partiram. Eles tiveram que partir porque quando chega a hora de punir os culpados, os piedosos e os justos entre eles são os primeiros a serem responsabilizados pelos seus pecados. Isso já ficou claro em outro lugar. A gente já viu isso. Da mesma forma, se não fosse pela mistura associada a Israel, os israelitas não teriam sido punidos pelo pecado do bezerro de ouro. Bem, observe que aqui está escrito, primeiro, traga-me uma oferta de todo homem cujo coração o move a liberalidade. Isso é Êxodo 25. Isso é, que todo o corpo do povo, incluindo a multidão misturada, como o santo e bendito seja ele desejou, ter no trabalho do tabernáculo, a cooperação de todas as seções do povo, da categoria cérebro à categoria casca. Todos foram encarregados de realizar o trabalho. Mas, posteriormente, as seções se separaram, e cada uma segundo a própria afinidade. E assim a multidão misturada fez o bezerro de ouro, fez a idolatria. E enganou muitos, que mais tarde morreram. E assim trouxe morte e matança sobre Israel. O santo e bendito seja ele, então disse: de agora em diante, o trabalho do tabernáculo será feito apenas do lado de Israel, porque as nações, os desejos, aqueles povos todos acabaram chegando à consciência da idolatria. E aí isso vai estar lá no Êxodo 35:5. Entre vós mesmo, enfaticamente, mas não de todo homem cujo coração o inclina à liberalidade, ou seja, somente Israel. E aquelas pessoas que são realmente estudiosos de Torá, estudiosos do Zohar e que são direto a Deus, como na ordem anterior. Além disso, como não menciona o local da Assembleia, as palavras "e Moisés reuniu" significam que, como a multidão mista se misturava entre os israelitas, Moisés também achou necessário reunir os últimos um lado para separá-los do primeiro. Veja, então os últimos foram separados. E Moisés reuniu. Rabiaba citou em conexão com isso o versículo: reúna o povo, homens e mulheres e pequeninos. Aqui é Devarim 31:12. Ou seja, todos tinham que estar reunidos, todas as pessoas, independente da sua posição social, cultural, da sua idade, todo mundo. E ele disse assim, como lá a reunião compreendia todo Israel. Assim Moisés aqui reuniu todo Israel, isso é, os 600 mil homens,
Rabi Eleazar expôs nossos textos em relação a Israel na época em que Moisés desceu do Monte Sinai, a respeito do qual está escrito. E quando Josué ouviu a voz do povo chorando, disse a Moisés, há grito de guerras no acampamento. Vamos olhar lá quem foi que ouviu esse grito de guerra. Está no Êxodo 32, 17. Quando Josué, está vendo quem foi que ouviu? Então, vai chamar Yehoshua Etkou, ou seja, ele ouviu a voz, ó, Etkou. Então, ele ouviu qual voz? Ele ouviu a voz exatamente, está aqui, ó, do alfabeto hebraico, ou seja, tudo dentro do alfabeto de Hashem. Então, ele ouviu o barulho, né, do povo, veja. E aí continua. Ele continua aqui. Foi ele que ouviu um grito de guerra no acampamento. Veja, o grito não era de paz. É possível que Josué tenha ouvido a Moisés e Moisés não? A verdade é que Moisés já sabia o que tinha acontecido, enquanto que Josué agora só veio a saber disso, e a palavra beró, quando gritavam, pode se ler berá, ou seja, em mal. Então, a palavra que está descrita aqui no texto, vamos ver aqui, ó, beró, tá vendo? Essa palavra aqui, que eles gritavam, então a gente pode ler como ra, né? Um rachar, né? Essa parte que fala que é mal. Então, eles gritavam, e essa parte de gritar pode ser considerado, então, que eles estavam falando em mal, como se naquele tumulto viesse do outro lado, que é o sinônimo de mal. Porque Josué, que comparado a Moisés, era emblemático da lua, Yesod, captou o som que vinha do outro lado, que é sinônimo de mal. Imediatamente disse a Moisés, há um barulho de guerra no acampamento. Naquela época, as duas primeiras tábuas de pedra tornaram-se pesadas demais para a mão de Moisés, como já foi dito em outro lugar, e caíram delas e quebraram. A razão para isso foi que as letras da tábua de pedra foram destruídas. Quando a Torá foi escrita, ela estava realmente escrita com outro alfabeto, ou seja, era só pegar a Torá e partir para a salvação. Estava tudo liberado. Mas, como houve esse pecado, toda a questão do alfabeto ele mudou. Ele teve que ter uma outra roupagem, e essa roupagem, então, trouxe essa mudança dentro da Torá, justamente por conta que todo o alfabeto hebraico agora não era mais o mesmo. Ele tinha mudado, por isso que a Torá foi quebrada. A Torá, ela tinha que ter 600 mil letras. Vocês podem ver essa aula no nosso canal, das 600 mil letras da Torá. E ela, agora, ela foi substituída não mais pelo alfabeto que ela tinha anteriormente, que era o alfabeto de Metraton, esses aqui que vocês estão vendo aqui na nossa tela, mas ela foi substituída por um outro alfabeto, que é o que nós conhecemos hoje, o que não deixam de ser letras sagradas. Com isso, como ela tinha que ter 600 mil letras, ela passou a ter 340 e poucas mil letras, ou seja, perdendo um quantitativo enorme de letras. E isso fez com que a Torá ela se escondesse atrás das próprias letras dela mesma, criando termos como Bilam e Balaque, onde, na verdade, eu teria que extrair a realidade desses nomes, que, na verdade, é dúvida. Então, quando eu tenho dúvida em alguma coisa em relação à Torá, eu tenho um bloqueio mental em relação àquela questão da Torá e ela não existe no meu mundo. Por quê? Foi criado a dúvida. Veja, quando a gente vê os dois nomes aqui, ó, Bilam e Balaque, eles têm a primeira e a última letra da Torá. Então, eles têm um Beit Lamed. Então, isso está mostrando para mim que o assunto central da Torá é a própria Torá, que é formado pelas letras hebraicas
e que agora perdeu aquele sentido mais profundo justamente porque as tábuas foram quebradas na época em que Moshe viu a questão da idolatria do bezerro de ouro, que antes disso começou com Bilã e Balaque fazendo uma feira de meninas, para que essas meninas seduzissem o povo de Israel, e o príncipe Zirin, ele vai entrar com uma princesa que era filha de Balaque dentro do povo de Israel, e trazer esse sêmen poluído da idolatria. Então, a questão é muito mais profunda. É lógico que o primeiro nível ele não deve ser esquecido. Isso não quer dizer que aquele que é cabalista vai viver em castidade, não. Você tem um cônjuge, você pode ter a sua relação natural com seu cônjuge. Não é de castidade e esse puritanismo que se fala no meio cristão. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando também dessa corrupção espiritual, é o que a Torá está falando, mas ela também está falando da corrupção física também, que você deve ter fidelidade, você deve respeitar o seu cônjuge, etc. Uma questão é uma questão dentro da outra. Veja, dentro do nome Bilã e Balaque eu tenho uma questão, que é dúvida. Mas se eu também pego o nome de Leia e Rahel, eu também tenho 240. A mesma questão da palavra Safek. E aí a gente tem que analisar cada questão dentro da Torá profundamente para chegar à realidade do que ela é. Nesse caso aqui, quando a Torá foi entregue, ela foi entregue com esse alfabeto, ou seja, com o alfabeto de Metratron. Veja, o Aleph, ele é a própria árvore sefirótica, ele tem uma ligação vertical, aqui, ó, que vai ligar exatamente o ponto de Keter até Malhut. Tiferet não está aqui no meio, mas ele também tem as outras 6 sefirotes aqui do lado aqui. Então, o que acontece dentro disso? Né? Assim era a letra Aleph. Então, quando... Vamos tentar escrever uma palavra aqui, porque depois a gente vai escrever sobre essas meditações e como fazê-las também com o alfabeto de Metratron. Então, vamos lá. A gente tem um Summer ali, né? Vamos pegar o Summer. Qual é a letra Summer aqui? Que é essa primeira letra aqui, ó. Vamos escrever Safek com essas letras, só para a gente ter uma compreensão maior. Então, vamos cortar aqui nossa letra Summer no alfabeto de Metratron. E aí a gente vai ter aqui a primeira letrinha Safek, olha lá, ó. Então eu tenho aqui exatamente a primeira letra. Então tem a primeira letra aqui. Agora eu preciso do PEI, né? Vamos ver onde está o PEI aqui. E aí a gente vai também fazer a mesma coisa. Vai cortar ele, vai botar lá do lado e a gente está formando agora o nome aqui, ó, Safek. Agora eu preciso do Kuf. O Kuf está aqui, ó. Então vamos formar a letra Kuf também o nosso nome. Se vocês querem ser um cabalista, vocês têm que estudar, né? Tem que estudar realmente e tem que saber esses conceitos. Tem que saber para que vocês possam chegar lá. Se vocês não gravaram o alfabeto hebraico, agora vocês têm 2 alfabetos para gravar. O alfabeto de Metratron, para você, quando for fazer as meditações nessas letras. Então, o que eu tenho aqui? Gerado, através das sefirotes, o nome Safek, que são, na verdade, ligações na árvore sefirótica. Veja, a impressão que eu tenho é que a primeira letra ali representa um homem de cabeça para baixo, não é? E cada uma dessas questões, né, vão gerar uma reflexão muito grande dentro do Da'at, do ser humano. E é incrível como tudo isso funciona, porque vai levando vocês a níveis
de maior entendimento da Torá.